E é importante a gente mencionar o seguinte, o Joe Hader, ele foi o revolucionário. A gente está falando aqui, tentando separar a função dele dentro do cenário, porque o Joe Hader, ele tinha uma ambição de ser só ele. Então, na época, ele teve briga com todo mundo para dominar, para ter o monopólio do cenário, entendeu? Então não foi com Bob Hoffman, foi com vários caras, entendeu? O próprio Vince Gironda, o Arthur Jones, depois... O Arthur Jones teve uma dificuldade imensa para conseguir popularizar Nautilus, conseguir popularizar o HIT por conta do Joe Hader. Inclusive a gente sabe de atletas que foram prejudicados ao longo da história, como o Mike Mentzer, Kaiser Viator, o próprio Sérgio Oliva, por conta disso. A questão é que o Joe Hader, ele tinha as revistas, então ele tinha o monopólio da informação. Os caras não tinham acesso, cara. Então a revista do Joe Hader era a porta de entrada para qualquer tipo de pessoa conseguir validar sistema de treinamento, conseguir vender algum produto, qualquer coisa, até para o atleta era importante. Então, por exemplo, o Arnold, quando ele foi para lá, o Joe Hader fazia as fotos dele e ganhava milhões. Quando o Joe Hader bateu o olho no Arnold, não vamos aqui ser ingênuo de achar que ele estava pensando só no Arnold em levantar um grande ídolo. Não, ele queria vender o produto. Claro. E aí o Arnold percebeu isso. Mas falou, ó, você tá, inclusive no seriado ele fala, você está ganhando milhões com a minha imagem, então eu também quero isso. O Arnold percebeu que o Joe Hader tinha uma equipe, então ele tinha um fotógrafo, tinha a galera que fazia edição ali da matéria e tal. E os leitores da revista, eles mandavam cartas, né, perguntando, por exemplo, na edição anterior, como é que o Arnold ele faz aquele treinamento, como é que o Arnold treina e tal. E a partir das perguntas, eles criavam os conteúdos, a resposta, né? Nasceu primeiro as consultorias online que a gente vê hoje, já tinha naquela época dessa forma, né? E aí o que o Arnold faz? Ele aluga uma caixa postal, as cartas começaram a ser direcionadas para essa caixa postal, ele lia as perguntas e ia desenvolvendo ali os treinos a partir daí. Quando a gente fala do Joe Hader, o Joe Hader não era um treinador, mas ele foi revolucionário. Sem ele, o cenário não seria o que foi. Né? Ele criou o maior evento que nós temos no mundo. Uma peça-chave para a coisa acontecer. Né? Exatamente. Quando o Mr. Olympia ele é criado em 65, ele teve 3 atletas só. O Larry Scott, o Harold Pulley e o A.R. Maynard, que foi um atleta que venceu o Mr. Universo da NABA em 1964 e o Mr. Universo da IFBB em 65. Daí você já tira que o Mr. Olympia nascia como o melhor evento da atualidade, porque o campeão da NABA, do Mr. Universo, ficou em terceiro para os caras que eram da IFBB, que era o Larry Scott e o Harold Pulley. E aí nasce o Mr. Olympia já com essa potência. Quem criou? Quem foi o cabeça? Joe Hader. A criação surgiu porque o Larry Scott ele tinha ganho o Mr. Universo da IFBB e não tinha mais competição. Ele falou, cara, o que eu vou fazer? Eu não quero me aposentar, mas eu não tenho o que fazer. Aí o Joe Hader falou, não, vou mandar você para competir no Mr. Universo da NAB. Ele falou, não quero ir, porque para mim eu ganhei o Mr. Universo da IFBB, para mim a IFBB é a melhor federação que tem e ficou provado isso no Mr. Olympia. No Mr. América também não faria sentido, o Mr. América da AU não faria sentido ele competir. Então, para não perder o seu pupilo, porque o Arnold não existia no cenário, o único cara que existia era o Larry Scott. Era a galinha de ovos de ouro do Joe Hader, né? Então, para não perder o Larry Scott, falou, então, vamos fazer o seguinte, vamos criar um evento que a gente consiga recrutar todos os Mr. Universo e trazer para cá. A ideia era essa. Eles queriam ressuscitar ali o Joe Grimmick, Steve Reeves, trazer o Reg Park. O Reg Park, apesar de... O Reg Park ele compete em 1950, ele perde 51, ele ganha, aí ele se aposenta, aí ele vai para o cinema. Aí ele volta em 1958, inclusive competindo a uma semana do evento. Ou seja, o cara que estava ali cotado para ganhar o evento era o Bruce Randall, que a gente falou há pouco, que ia vencer o Mr. Universo. O Reg Park entrou, ganhou. Aí ele para novamente e começa a produzir as suas revistas. Então, naquela época, os caras não tinham uma carreira competitiva longa, porque não dava grana, entendeu? Mas, enfim, o Larry Scott, quando vai convidar o Reg Park, ele está aposentado, mas ele está treinando. Aí ele chega e fala assim... Pô, Reg Park, você tá bem, tá com físico, você vai competir, tem alguma competição em vista? Ele falou, cara, eu sou um bodybuilder o ano todo. Eu não treino para uma competição, então você sempre vai me encontrar pronto. E aí uma realidade que a gente enxerga naquela época é que os caras eles eram feitos no ferro, eles eram construídos, uma base sólida e que eles não perdiam aquele volume muscular, sabe? Se eles parassem, por exemplo, de competir, eles continuavam treinando porque aquilo era a paixão deles.
E aí o Reg Park não compete no Mr. Olympia, que foi uma pena. Eu acho que seria um feito histórico para a imagem dele, para a carreira dele, porque eu considero o Reg Park um dos maiores fisiculturistas que existiu em toda a história, né? Ele, os Trailblazers do bodybuilder foram ele, o Steve Reeves e o Joe Green. Sem esses caras, nós não teríamos a realidade que nós temos hoje, porque esses caras eles avançaram no tempo. Se você pegar o fisiculturismo dos anos 30 e o fisiculturismo dos anos 40, tu vê um avanço, né? Acerca do físico, acerca dos bodybuilders, você começa a ver que a linha muda. Quando o Mr. Olympia nasce, ele muda completamente o cenário. E aí o Joe Hader entra com um monopólio total, porque já não tinha mais eventos. O Mr. Universo era muitos atletas, mas atletas sem a qualidade que o Mr. Olympia entregava. E aí quando o Arnold chega, foi a cereja do bolo. Era o cara que ele precisava para ser a vitrine do Mr. Olympia, né? Ele precisava daquele cara. Inclusive, o Joe Hader protegeu muito o Arnold. Por exemplo, a competição de 1971 do Mr. Universo, que na verdade eu costumo dizer que foi um Mr. Olympia sem ser Mr. Olympia, porque a NABA conseguiu reunir todos os maiores, né, os fisiculturistas daquela geração. O Bill Pierre já estava aposentado, ressuscitaram o Bill Pierre, o Reg Park, o Sérgio Oliva, o Frank Zane. Só faltou o Arnold. E o Arnold só não competiu porque eles fizeram um guest pose na Califórnia e o Joe Hader, conversando com o Léo Stern, que era o treinador do Bill Pierre, ele percebeu que poderia ser um perigo o Arnold competir no Mr. Universo. E na verdade a intenção dele era levar o Bill Pierre para o Mr. Olympia. Ele falou, cara, se o Arnold compete nesse evento, esses caras vão ter todo mundo aqui junto. E o Mr. Olympia de 71 foi uma lástima, porque eles acabaram pegando esses caras que competiram nos outros eventos, punindo. A IFBB surgiu com uma nova regra, quem competisse numa outra federação não podia competir aqui. E o único cara que subiu no palco e competiu foi o Arnold, os outros só fizeram guest pose. Então foi o Mr. Olympia que não aconteceu como o de 68. Você entende? E o Joe Hader, como ele tinha esse monopólio, ninguém conseguia fazer mais nada no cenário. Então ele é o cara que revolucionou a indústria. Mas o próprio Rob Robson chegou para mim e falou, uma conversa que eu tive com ele, ele falou, cara, o Joe Hader nunca foi treinador de campeões. Então eu consigo entender que dentro do cenário ele tem a sua máxima importância, mas o seu lugar de fala nunca foi de um treinador, sempre foi de um cara revolucionário que mudou a indústria.